Bem-vindo ao Pod Chaves, podcast especial falando sobre o seriado Chaves e Chapolin e sobre os seriados que Roberto Gomes Bolanhos, o famoso Chespirito, trouxe para nós através da sua genialidade. Com mais de 40 anos no ar, o seriado Chaves cativou dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, em especial na América Latina, e o Brasil faz parte disso. Na década de 80, Chaves chegou ao Brasil e várias pessoas se tornaram fãs de imediato. E até hoje, no século XXI, em 2023, pessoas clicam lá nas redes sociais, no YouTube, para poder assistir episódios do Chaves, do Chapolin e de vários outros seriados e filmes que o Chespirito criou. Qual é o sucesso? Como se conquistou esse sucesso durante 40 anos? Quais são os métodos de linguagem que o Chespirito implementou no seriado Chaves, que fez com que ele fosse um sucesso tão grande entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos? Como isso aconteceu? Vamos conversar sobre isso hoje com Pablo Kastner. Ele que é jornalista, roteirista, autor do livro Chaves de um Sucesso e também do Seu Madruga, Vila e Obra, livros que falam sobre personagens do Chaves, personagens do Chespirito. E, inclusive, já vi gente falando que você parece mesmo o Dom Ramon, Seu Madruga. Seja bem-vindo, Pablo. Valeu, Vinícius. Prazer. Obrigado aí pelo chamar, pelo convite. Falar sobre Chaves é sempre um prazer. Cara, na orelha do livro do Seu Madruga, Vila e Obra, eu fiz uma brincadeira. Na verdade, eu me coloquei ali como Kiko, mas aí na foto de divulgação, eu já com um livro assim, a foto que foi para a imprensa, eu fazia uma careta meio como ele faz na capa. Tá aqui, né? Essa foto não? Não, aqui nessa orelha, um amigo meu fez a montagem, eu como Kiko. Como Kiko, né? E aí, né? Mas eu vi uma foto sua aqui, eu vou mostrar o Pablo aqui de Kiko do lado do Seu Madruga. Porque o Kiko, assim, eu tenho uma certa identificação com o Kiko, porque eu sou filho único também, meio mimado, então e nessa foto eu podia estar interagindo com ele, mas aí na foto de divulgação eu fiz uma cara meio assim, imitando aí, a pega careta aqui, dele. Vê se parece. Parece um pouco sim, parece bastante, na verdade. E... Seu Madruga esse personagem aí, ranzinhas e carismático. A gente vai falar. Vamos falar bastante. Durante o podcast a gente pode falar sobre personagens favoritos, personagens do Chespirito, tanto em Chaves quanto em Chapolin, que cativaram, porque ele fez vários personagens, além de Chaves, mas ele também construiu vários personagens que fizeram sucesso, tanto que gravaram outros programas, além de Chaves, né, com o próprio personagem. Então é interessante. E ele mostrou aqui o livro, né, do Seu Madruga, com quem ele parece bastante, já ficou claro aí. Mas ele também produziu esse livro aqui, que é o mais famoso dele, que é o Chaves de um Sucesso. Inclusive, usando como referência para fazer a minha monografia, meu TCC. E eu estava conversando aqui com o Pablo, que esse livro ele é bastante usado pelas pessoas em trabalhos acadêmicos. Então, é de fato uma referência, Pablo. Parabéns por esse livro. E queria saber se você tinha essa noção dessa procura e de como as pessoas que são fãs de Chaves e trabalham ou fazem trabalhos sobre esse assunto procuram o seu livro como referência. Foi uma grata surpresa, assim, eu fiz a minha monografia, quando eu fiz a monografia tinha muito pouca coisa, principalmente acadêmica, escrita sobre Chaves, acadêmica mesmo como monografia, o trabalho de conclusão de curso não tinha. Mais ou menos concomitante ao meu teve um pessoal de São Paulo que fez também uma monografia, que até foi publicada antes da minha, e aí tinha até uma editora que ia publicar, mas aí quando saiu a outra eles desistiram, falaram, talvez não tenha espaço comercial para os dois livros, mas aí eu li o livro que foi lançado e vi que a abordagem era bem diferente assim da minha, e eu falei, acho que tem espaço sim. Eu acreditei, né, no que eu tinha escrito, e aí até que uma outra editora, Senac Rio, topou publicar, e ele acabou sendo uma referência. Isso de ser uma referência
ao longo do tempo você vai vendo ali pingando, né? Uma pessoa ou outra que faz uma monografia e te cita, e aí você acaba, sem querer querendo, virando um autor referência. Sem querer querendo, também vamos falar, obviamente, dos bordões do Chaves e das obras do Chespirito. Sem querer querendo, acho que é o melhor bordão, porque ele é perfeito, né? Porque não faz sentido e ao mesmo tempo faz todo sentido. Não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tive isso a minha vida inteira. Eu ficava escutando quando era criança, sem querer querendo. Eu falei, cara, que frase sem sentido, mas que frase genial ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, você às vezes faz uma coisa e você não tem a noção do que você está fazendo, ao alcance do que você está fazendo. E você vai perceber que você fez aquilo sem querer querendo mesmo. Você pode até ter uma abordagem aí psicanalítica disso, falar que é um inconsciente se manifestando, né? Você diz que é sem querer, mas é querendo, sei lá. Pensando agora nessa... Mas acho que é um pouco como esses bordões que tem hoje em dia, Deus me livre, quem me dera. É verdade. Ele é um paradoxo em si que mostra a contradição, que todo mundo tem um pouco de contradição em si também. E a gente, durante a conversa, vai perceber que eu tenho essa percepção com as pesquisas que eu tenho feito. O Pablo, obviamente, pesquisou muito para escrever o livro. E nós dois somos muito fãs de Chaves, obviamente, senão não estaríamos aqui, né, Pablo? Que o Chespirito ele não dava ponto sem nó nos seus roteiros e nas suas ideias. Os bordões que ele criava, as ideias que ele implementava nos roteiros, ele sabia o ponto que ele queria tocar no público quando ele escrevia aquilo, né? Eu acho que, assim, o grande mérito dele é escrever uma coisa simples e profunda, sabe? E não só isso, você fazer humor de um personagem que sente fome e aquilo ficar divertido e engraçado ainda, é uma coisa muito difícil. Então, assim, os roteiros do Bolanhos, eles são... É muito calcado na repetição, né? Tanto os personagens têm os bordões, né? Um humor de bordão, muitas vezes. Quase todos eles têm bordões. Ou seja, a dinâmica se repete, aquela velha história, todo mundo já sabe o que vai acontecer, e aquilo realmente acontece e continua sendo engraçado. Então você fazer... E ele traz um humor que não é só o humor da galhofa, ele traz uma crítica social também, ele traz até um lirismo às vezes. E você traz um humor com um lirismo, com uma certa poesia até, né? E isso fazendo uma crítica social. Então você vê que tem um humor pastelão também. Então, acho que o segredo, se é que existe um segredo, né? As chaves desse sucesso. A chave de sucesso, literalmente. Não vou dizer todas, tem que comprar o livro para saber todas, estou brincando. Mas é isso, trabalhar com diferentes níveis de humor, desde o humor físico, de pastelão, que geralmente agrada a um público mais infantil. Eu gosto de humor pastelão também, mas assim, a criança menor, assim, quanto mais, eu ia falar mais pequena, é uma expressão que só existe em Portugal, aqui só se fala menor. Existe também em espanhol, né? Um pouco que fala. Sim, menor. Mas assim, eu quis dizer assim, a criança pequenininha, né? Tem diferentes idades ali. A criança de 3, 4 anos, a linguagem ainda não está desenvolvida, né? Ela está desenvolvendo a linguagem ainda. Então ela não percebe sutilezas como jogos de palavra, trocadilho. Então esse humor pastelão ele é mais abrangente. E a criança pequena ali, ela vai rir mais daquela coisa pastelão mesmo. Sim. Mas ele tem esses vários níveis de humor. Tem o pastelão, tem a crítica social, então tem esse humor mais irônico também às vezes, ou até às vezes um pouquinho sacana, de quando um sacaneia o outro ali, seja por alguma coisa física, né, do nhonho ser mais gordo, a bola, o seu barriga sempre ter aquelas frases que eles trocam. Tenha barriga, senhor paciência. Que sempre faz um trocadilho, né? E são vários níveis de humor e ele faz um entretenimento, mas também de alguma forma educativo. Mas ser educativo não é o principal, a coisa principal nele. Assim,
ele não quer passar ensinamentos, mas ele acaba passando sem querer, meio que sem querer querendo. Eu sempre tenho que tomar cuidado com os adjetivos, tenho mania de aumentar quando eu vou falar de alguém, mas eu não me canso de chamar o Chespirito de gênio, porque se a gente pensar que nós estamos falando sobre uma arte, uma obra criada há mais de 50 anos, a gente está aqui em 2023, você pode estar assistindo em 2024 no YouTube, 2025, enfim. E com certeza você vai encontrar e conhecer muitos fãs de Chaves e você mesmo pode ser um fã de Chaves. Inclusive eu pretendo passar para meus filhos, para neto, não importa a data, porque é atemporal. Você vê, a gente conversou, o Pablo e eu, antes de estarmos aqui, e eu falei para ele, minha mãe é fã de Chaves. Minha mãe aprendeu a gostar de Chaves quando era uma jovem, entrando na fase adulta ali, e alguns anos atrás, sem querer falar a idade da minha mãe. E eu, criança, vendo ela assistindo, ela passou para mim, né? O SBT fez parte da infância de todo mundo com Chaves, né? E eu me tornei um fã de Chaves ainda criança e fui crescendo. Eu quero até aproveitar essa abordagem para trazer para o Pablo aqui, porque no livro dele ele fala algo que eu achei muito interessante, que aconteceu um pouco comigo também, mas eu acho que eu já quebrei um pouquinho essa questão comigo mesmo, de chegar na fase adulta ou na juventude ali, na adolescência, quando você acha que você já não... ninguém pode mais mandar em você, que está ali com seus 14, 15 anos, e falar, poxa, Chaves já passou, né? Chaves é coisa de criança, Chaves não é para adulto, para jovem e tal, e você meio que se forçar a não achar graça de Chaves, a não aceitar que aquilo ali é engraçado, porque você quer partir para o que é mais jovem adulto. Você escreve no livro que teve essa fase que você meio que, não, né? Vou achar outras coisas engraçadas, depois vamos ver. E acabou que você depois percebeu na sua maturidade que não faz sentido isso, né? Sim, inclusive, porque é coisa de afirmação ali, né, de adolescente, você quer, né, você quer negar a sua infância, quer se sentir mais adulto e tal. E aí eu tive um tempo assim que eu fiquei meio afastado de ver Chaves e tal. E aí depois de um tempo, aí eu talvez estava já na faculdade, já assim, e aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer de tema de monografia, e eu queria fazer um tema que fugisse dos moldes acadêmicos, tanto no formato, que eu gosto de escrever de uma forma, eu tenho um pouco de ranço com uma linguagem muito acadêmica, muito técnica, então eu queria escrever de uma forma mais leve, mais solta. É claro que tem alguns rigores acadêmicos que você tem que de alguma forma seguir, mas eu queria escrever algo que qualquer pessoa pudesse ler e gostar, não, mesmo fora da academia. Eu sempre tive essa preocupação de comunicar, antes de tudo. E aí eu fui escolher o tema, eu queria alguma coisa que fugisse um pouco né, na forma, como eu disse, e no conteúdo também. Então, o Chaves me pareceu... me formei em rádio e TV na UFRJ, e aí Chaves, assim, eu comecei vou dar uma olhada, vou voltar a ver Chaves para ver se é uma coisa que acho que faz sentido. Faz sentido fazer uma monografia sobre isso. E aí eu percebi que algumas piadas que talvez, assim, algumas piadas que eu assisti um tempo atrás, elas continuavam engraçadas e eu percebi sutilezas que eu não percebia talvez antes. Então, mesmo numa trajetória de vida de uma pessoa, digamos assim, ela pode passar por momentos que ela vai percebendo, o programa é o mesmo, mas como ela mudou, exatamente, ela começa a perceber coisas diferentes ali que ela não via antes. E eu achei isso um grande barato, assim, e mais um ponto a destacar nos roteiros do Bolanhos, né? Exatamente, como eu falei no início sobre criança, adolescente, jovem, idoso, e esse ponto que o Pablo falou toca nisso especificamente, que é muito interessante. Hoje eu entendo algumas lições de vida do Chaves que eu não entendia quando eu era criança, que eu só achava engraçado. Eu achava, pô, é legal, muito engraçado, comédia e tal,
Eu gosto de humor pastelão, então desde criança eu achei Chaves engraçado, porque o que mais pega pra criança é a repetição dos bordões, a repetição daquelas briguinhas entre o Chaves, o Nhonho, o Kiko, a Chiquinha, e aí fica aquele círculo ali. Mas quando você se torna adulto e você volta para assistir, você percebe, entre aspas, algumas maldades que você não via, coisas que são lições para jovens adultos, de lições sociais, lições de vida, aquelas lições que aconteciam muito envolvendo o Chaves e o Kiko, que era o Kiko, você que está assistindo que é fã de Chaves sabe que o Kiko era o menos pobre, digamos assim, da vila. Ele não era rico, mas ele tinha uma família com dinheiro em relação aos outros, então ele era aquele que tentava esbanjar e tal, mas sempre tinha alguma lição de vida que rolava entre o Chaves e o Kiko ali. O Nhonho também, quando aparecia, o Nhonho sim, que uma vida um pouquinho melhor e tal. Sempre tem valores que você pode, quando acusam o Chaves de ter roubado, e aí depois vem que sabe, o ladrão. Tem até gente que chora nesse episódio. Eu chorava. Dá pra chorar vendo Chaves também. Eu chorava. Porque você vê a injustiça, né? Talvez seja a primeira experiência para um ser humano, né? Porque a pessoa está se desenvolvendo, era uma criança. Talvez assistir um episódio de Chaves em que o Chaves é acusado injustamente de ter roubado alguma coisa, seja a primeira um contato, realmente uma experiência de injustiça, real, de injustiça, né? Do que talvez ver na vida mesmo. Então a ficção talvez cumpra o seu papel ali de ser talvez mais poderosa do que a realidade em certo sentido. Sim, com certeza. A gente falou sobre... eu queria trazer um tema que você falou, numa outra resposta sua, para a gente entrar no que fez o Chaves ser sucesso, não no geral, mas especificamente na América Latina, principalmente no México e no Brasil. O fato do Chaves ser um menino pobre e fazer as pessoas rirem, brincando mesmo, ou melhor, apesar da sua pobreza, apesar de não saber o que vai comer à noite, ou o que vai comer pela manhã. Tem vários episódios que tratam esse assunto. Tem o episódio de Jejum, que é um dos episódios tristes barra felizes, né? Que o Seu Madruga ajuda o Chaves a desjejuar. Né? Eu estou usando esse termo, que esses termos são os termos usados no episódio. Que o Seu Madruga briga o tempo inteiro com o Chaves, mas sempre o Chaves solta uma que deixa o Seu Madruga sem graça, do tipo, não, eu só quero comer. Então mostra que o Chaves é um garotinho, usar um termo nordestino, arretado, mas que na verdade ele é um garoto que passa fome. A gente vê um personagem ali com um adulto de 40 anos vestido no seu uniforme característico, mas ele ali faz um menino de 8 anos, que passa fome praticamente todo dia. Como que você vê a importância dessa realidade que o Chespirito construiu na Vila do Chaves para o sucesso que ele obteve na América Latina? Eu acho que o próprio Bolanho já falou sobre isso, né? Perguntado em alguma entrevista, ele fala que onde tiver uma criança que sinta fome, que passe por alguma necessidade, o Chaves vai fazer sucesso. E acho que é isso, é um reflexo, né? Tem muita identificação. Acho que ele faz sucesso em toda a América Latina também porque tem muita identificação, seja do espaço físico, né? Do cortiço ali da vila, né? Todo país da América Latina vai ter um lugar pobre como aquele, seja uma favela, seja uma bairro, vila mesmo, uma vila uma vila operária, né? De um bairro mais pobre. Então isso gera identificação imediata, assim, para muita gente. Então onde houver alguma pobreza, o Chaves vai fazer sucesso. Mas assim, essa questão dessa identificação ele ali como artista, ele fazer, né, fazer graça da fome. Não é exatamente da fome que ele faz graça, mas sim, ele faz graça usando isso como um pano de fundo, assim, né? O protagonista dele é um menino que sente fome, que é órfão e sente fome.
Assim como o Chaplin também, né? O Chaplin faz a graça de um vagabundo que não tem nada, mas e sente fome também. Tem muito paralelo Chaplin, entre os dois, né? que era uma das principais referências do Shakespeare na arte, né? Sim, eu também amo o Chaplin. Por acaso, o Chapolin Chaplin e Chapolin são separados só por uma letra, né? Mas nem sei se... Até seria uma coisa interessante de... Não sei, realmente, se Há uma ligação entre o nome, né? se ele escolheu que o Chapolin é um gafanhoto, né? Sim. Se ele, por acaso, escolheu o gafanhoto por causa de alguma influência do Chaplin para ter alguma coisa do nome, não sei, não sei O fato se é que ele já disse que ele disse que ele tinha como referência o Chaplin e ele também tinha o Shakespeare, né? O Shakespeareito em espanhol tratava como o pequeno Shakespeare, né? o sufixo ito em espanhol é diminutivo, né? Então é como se fosse um Shakespearezinho, né? Traduzindo para o português. Mas não foi ele que se deu esse apelido, mas Sim. ele abraçou, né? Porque era um grande elogio. Uhum. E de fato, assim, ele faz um humor popular e com crítica social. Acho que não é mal colocado, não. O apelido é muito bem posto. E falando sobre o latino em si, sobre a América Latina, a gente está falando muito sobre Chaves, sobre o seriado, que é o principal assunto e é a principal obra do Chespirito, a que fez maior sucesso no Brasil, no México e na América Latina como um todo. Tem tradução para o mundo inteiro. A gente fala muito América Latina porque foi onde pegou mais o seriado. Principalmente México e Brasil foi um boom. Inclusive o Chespirito ainda em vida, ele deixou claro que às vezes tinha a sensação que o Brasil, depois daquele período ali inicial do Chaves, já de 90 para cá, de que o Brasil era o principal país fora do México e às vezes parecia até que superava o México em paixão pela série. Mas tem um outro seriado que fez um sucesso enorme e que inclusive muitas pessoas não sabem, veio antes do Chaves, né? O Chaves não é o principal sucesso, o primeiro sucesso do Chespirito. O Chapolin, ele fez um sucesso enorme e ele começou antes do Chaves. No meu livro eu falo que é o pai do Chaves, o Chapolin. Sim. Veio antes, apesar do Chaves ter acabar ficando mais popular, né? Mas tem muita gente, muito fã de Chaves também que tem essa discussão qual que é melhor, se é Chaves ou Chapolin. Isso é uma bobeira, né? Tem muito fã de Chaves que gosta mais de Chapolin do que de Chaves. Eu particularmente gostava mais de Chaves quando era criança, até porque o Chapolin tem isso também, né? O Chapolin ele tem mais, ele exige mais referências. Exato. Principalmente mais adulto, digamos assim. Né? Principalmente os episódios que são, né, homenagens à literatura, tem o Fausto, tem a Romeu e Julieta. Isso existe. Julieu e Romieta. Julieu e Romieta, mas falando assim, a inspiração, a referência. Então, assim, você curte mais quando você tem essas referências, quando você... é isso, né? Você pega mais camadas de humor ali quando você tem essas referências e entende um pouco do background dessas obras. Mas não, também não são todos os episódios, né? Esses episódios são mais especiais. Mas acho que talvez acho que por Chaves representar crianças, talvez gere mais edificação entre o público infantil. Mas assim, também assim, os episódios de Chapolin envolvem muita coisa do bandido, né? Do vilão, que... Enfim, são temas mais adultos, digamos assim, entre aspas, mas também tem apelo com o público infantil. O Chapolin, apesar de não ter feito o meio, fez um sucesso absurdo, mas como o Pablo falou, não fez o mesmo sucesso que o Chaves. De uma maneira geral, o Chaves foi a maior obra, de fato, do Bolanhos. Mas o Chapolin, para mim, ele é sensacional no mesmo nível de genialidade, porque ele pega... O Chapolin é um super-herói, assim como qualquer outro que a gente cresceu vendo, só que o Chespirito usa do humor o tempo inteiro com o Chapolin, e a questão do Chapolin ele não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais poderoso, não é o que tem as melhores armas, então teoricamente não faz o menor sentido ele ser um super-herói. Só que ele, do jeito dele, que é um jeito
muito mais humano do que qualquer outro super-herói que a gente aprendeu, principalmente os norte-americanos, né? Ele sempre consegue alcançar o objetivo dele. Não importa como ele alcança, mas ele consegue alcançar. E ele não é um herói assexuado, né? Exato. Como a maioria dos heróis da Marvel. Ele humanizou completamente um Sim. super-herói, né? Assim, é muito fácil ser um super-herói quando, sei lá, te dá um tiro e você para a bala com o dente. Sim. Pô, é moleza. Você é indestrutível, é fácil ser herói, assim. Acho que nesse sentido o Chapolin é mais herói do que esses super-heróis. Ele gera identificação. E aí entra no que a gente falou dos métodos de linguagem do Chespirito, tanto no Chaves quanto no Chapolin, que para mim fica claro que isso está em quase todas não, mas em boa parte das obras dele, mas em especial nessas duas que nós estamos tratando aqui, que são Chaves e Chapolin, que é a identificação com o público que está assistindo. A identificação pessoal, né? Social. Sim. Você sente, cara, eu não vou. Como é que eu vou me identificar com o Super-Homem? Não tem nada a ver com o Super-Homem. O Super-Homem é inalcançável. O Chapolin é medroso, ele sente medo, né? Ele foge das situações ali, mas de alguma forma. De alguma forma mágica, meio sem querer, querendo dar certo. Falando de humanização, ele é um cara que é meio mulherengo, que sempre aproveita para dar uma cantada, geralmente dá umas cantadas nada a ver, mas aproveita. Ele é um cara que sente medo o tempo inteiro, que ganha a luta, às vezes fugindo da luta e dá tudo errado e acaba dando certo no final. Ele é um cara desprovido de intelectualidade, ao mesmo tempo ele é intelectual, porque ele tem umas ideias mirabolantes, mas ele sempre erra os ditados que ele quer falar, ele sempre fala a palavra com a letra errada. Ironicamente, ele sempre fala não contava com minha astúcia, né? Exatamente, exatamente. Então, ele é um ser humano completo. Ele tem todos os problemas de um ser humano e, apesar disso, ele insiste em aparecer. Então, ele é aquela história da lição que a gente... Ou desaparecer, né? Quando ele toma, desaparecer. que é o superpoder dele, que uma pílula. Não é ficar mais forte, é mais poder, né? Mais ficar do tamanho de uma formiga. Robusto, é ficar a pílula de nanicolina. Nanicolina, né? E ele, o grande poder mágico dele é diminuir. Né? É verdade. E a buzina paralisadora também, que é sensacional, aquela buzina ali. É um dos maiores poderes de super-herói que eu conheço, que eu curto. Então, assim, ele faz parte dessa linguagem do Chespirito que fez com que tivesse sucesso, que é, cara, eu me identifico com o Chapolin. Se eu fosse um super-herói, com todos os meus defeitos, eu seria o Chapolin, eu não seria o Super-Homem. Eu não seria o Thor, eu seria o Chapolin. Sou um desastrado, inclusive eu estava brincando com o Paulo, com a professora Ana Cristina, um beijão para a professora, inclusive, que eu estava aqui prestes a gravar esse podcast com a minha camisa aqui do Sem Querer Querendo do Chaves, e eu incorporei Chaves e Chapolin, porque eu fui comer um lanche. Assim que eu virei com o lanche, sentei para comer o lanche, eu derrubei o copo inteiro de Guaraná na minha calça. Na hora eu lembrei dos episódios de Chapolin, na hora. Pra você que é fã de Chapolin, você sabe muito bem, não preciso nem explicar o porquê que eu tô comparando com o Chapolin, porque ele todo episódio pisava num balde, estava cheio de água, caía de cara no chão. O Chaves também ia jogar a bola pro alto, caía na cabeça do seu barriga. E é assim, cara, eu me identifico muito com o Chaves. Nesse ponto não é nem muito legal, que eu sou desastrado de verdade, então as pessoas ao meu redor sofrem um pouco, inclusive eu mesmo, mas é a humanização. Eu acho que essa questão da identificação é muito de você se olhar pro Chaves, olhar pro Chapolin e se ver, né, no dia a dia. E não só os protagonistas, né, mas como também os personagens secundários, eu tô falando mais de Chaves. Quem não teve, né, na sua infância um garoto mimado que é o dono da bola, né? Dono da bola. Quase um arquétipo, né, do dono da bola. Eu lembro que tem detém ali o principal da brincadeira, que é a bola, então ele tem que jogar porque ele é o dono da bola e, enfim, essa coisa do mimado. Todo mundo teve um amigo meio comilão, né, meio na infância. Sim, ele foi descrevendo... Então são tipos ali que assim, é muito fácil gerar identificação, né? É muito rápido que você gera identificação com esses tipos, assim.
E aí tem a coisa da imaginação também, a bruxa, Sim. né, ele cria um imaginário ali infantil de uma senhora que eles têm certeza que é uma bruxa, que tem um caldeirão, Não, e tem um gato chamado Satanás. outro gato. Esse outro gato é... Se falar outro gato para qualquer fã de Chaves, você tem que... Na rua, você fala outro gato, fica reparando quem vai levantar assim. Pra reparar... A pessoa vai levantar pra procurar quem tá falando pra poder brincar junto. Porque o fã de Chaves, todo mundo conhece essa frase. É. E na minha infância mesmo, eu digo, da minha experiência mesmo, eu tinha um Seu Madruga que por acaso era Seu Nestor, o nome dele. Também era Seu, a gente chamava ele de Seu, que era o caseiro. Eu fui criado numa casa em Santa Teresa, era uma casa com quintal grande e ele era o caseiro. E no caso dele, do Seu Nestor, ele é mais pinguço, assim. No Chaves não aparece a Madruga bebendo, mas assim, fumando, né? São essas coisas que hoje em dia, né? Um programa infantil aparecer um personagem fumando em cena, essa coisa impensável hoje em dia. Mas, assim, tive meu Seu Madruga da infância também, tive o Kiko também. Então, a Chiquinha, a menina levada, esperta, que é a mais inteligente, né, entre as crianças, né? Ela sempre fazendo os outros brigarem entre eles. E é isso, acho que gera uma identificação muito rápida, muito espontânea mesmo, e isso explica. Você não precisa assistir muitos episódios para sacar a dinâmica ali e identificar com aqueles personagens. Eu quero voltar num assunto que você falou, acho que foi no início, mas pra gente focar, porque eu tenho a impressão que talvez seja o principal ponto de sucesso no início de Chaves e Chapolin, principalmente com criança e adolescente, que é a questão da repetição, que você já falou um pouco. Esse método de linguagem eu fui descobrir, por favor, gente, não me achem burro por isso, mas porque eu fui perceber isso muito recentemente, pesquisando, fazendo terapia, conversando com psicólogos, com comunicadores, que a gente, principalmente criança e adolescente, mas o ser humano como um todo, odeia coisa nova. Odeia o novo. A gente não está acostumado com o novo, a gente quer o conforto da repetição. É por isso que a gente faz, sem perceber às vezes, faz de maneira inconsciente, as mesmas coisas. Acorda, bota o café para passar, toma o café. Tem gente que come uma coisa, tem gente que toma café puro só, sai de casa. Tem gente que não bota açúcar, tem gente que bota. E come do mesmo jeito, segurando da mesma forma. Senta geralmente, a pessoa que está estudando na faculdade, fazendo doutorado e tal, senta geralmente na mesma cadeira, no mesmo canto. O ser humano, ele como um todo, não curte coisa nova. O Chespirito fala um pouco sobre os bordões, sobre as repetições, mas eu confesso que eu não sei se naquela época ele tinha tamanha consciência psicológica e social do que ele estava fazendo com essas repetições incessantes que ele colocou nos seriados dele. Você concorda que é talvez o fator primordial para ele ter colado na cabeça das pessoas nesse nível do que ele conseguiu? A repetição, o ser humano ele tem seus rituais, né? Faz parte da vida de qualquer ser humano. Ninguém tem uma vida instagramável todo dia, cada dia tá fazendo uma coisa diferente. A gente faz coisas, né? Ninguém que é casado tem um casamento que sempre tem uma novidade. A repetição faz parte do ser humano, assim. E a repetição, às vezes, não é uma coisa a ser evitada, necessariamente. Ela pode te dar um senso de sentido das coisas mesmo, assim. Eu já até escrevi crônica sobre a repetição, assim, não sobre Chaves. Não exatamente sobre Chaves, mas outro dia eu assisti um espetáculo que fala parem de falar mal da rotina, da Elisa Lucinda. Que ela é isso, assim, por que ficar falando mal das coisas que a gente faz todo dia? Na maior parte do tempo a gente faz essas coisas mesmo, né? Ninguém tem uma vida tão exuberante que faça cada dia
o dia a dia, a beleza da vida não é exatamente você fazer uma coisa, procurando uma coisa diferente. É você ver beleza nessa repetição também. No livro, na minha monografia, que está no do Chaves, o Humberto Eco, ele fala um pouco sobre... Eu trago ele, né, eu cito o Humberto Eco, que ele tem um ensaio que é sobre, acho que se chama Sobre Espelho e outros ensaios. Que ele fala dessa coisa da repetição, que, na verdade, o telespectador ali, quando ele acontece o que ele espera, né? Ele está esperando ali, sei lá, está esperando que o Kiko vai dar uma bifa no Chaves, o Chaves vai baixar, vai pegar no Seu Madruga, aí o Seu Madruga vai lá, vai dar um apertão, e aí o Kiko vai falar, às vezes, ou então às vezes quando o Chaves acaba acertando o Kiko, e aí chega a Dona Florinda com o choro do filho, e aí ele não fala o sujeito, né? Ele fala, me bateu, aí a Florinda sempre acha que é o Seu Madruga, e ela vai lá dar uma bifa no Seu Madruga. Então, dá aquele girinho. Dá aquele girinho, a câmera vira na hora do tapa. Então, assim, quando a pessoa está vendo, ela vê aquilo, e aquilo realmente acontece, ela tem um prazer com aquilo, assim, o que é o prazer da repetição. É um conforto. É um conforto de, assim, ainda mais hoje em dia, a gente vive numa sociedade com tanta informação, né, midiática, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Quando você assiste uma coisa que o mecanismo se repete, aquilo de fato acontece, tem um prazer, um reconforto de, não, então as coisas não... Chaves ainda faz sentido, assim... aquilo aconteceu, eu esperava que aquilo acontecesse e realmente aconteceu. Alguma coisa ainda faz sentido nesse mundo caótico, bombardeado de informação. Então tem uma espécie de prazer, você se sente reconfortado quando isso acontece. Quando você espera que alguma coisa aconteça, aquela coisa de fato acontece. Sim. E no mundo ansioso também que a gente vive, às vezes, acho que na época do Chaves as pessoas nem sabiam o que era ansiedade, crise de ansiedade. Não existia Rivotril ainda naquela época. As pessoas não sabiam lidar com depressão, infelizmente muitas pessoas ainda não sabem, mas a repetição traz uma ausência de ansiedade também, né? Porque você já sabe o que vai acontecer, você vai assistir um seriado novo, você fica ansioso para ver, você quer muito ver, mas aquilo gera um temor, pode ser bom, pode ser ruim, você pode não gostar, pode morrer o cara que você não quer que morra, você não sabe o que vai acontecer. Então, aquilo te dá uma ansiedade, pode ser uma ansiedade boa, uma ansiedade ruim. No Chaves não, assim como vários outros seriados que fizeram sucesso com repetição, mas o Chaves foi extremo na questão da repetição. E aí a pessoa... Eu sou fã de Chaves desde criancinha, muito pequeno mesmo, então com meus 12 anos de idade, ou até menos, eu já sabia todas as falas. Já conhecia as características de todos os personagens, os bordões. Então quando eu assistia, que é o que acontece até hoje, 20 anos depois, era aquele negócio que eu acredito que acontece contigo também. Sim. Você fala na tua cabeça a frase, e aí espera acontecer e você ri. Teoricamente não faz sentido, mas pro teu corpo faz, né? Sim. Mas, por exemplo, essa coisa da repetição. Sei lá, você assistiu uma pessoa que está querendo esparecer e tal. Você assistiu o mar, você vai para um ambiente com horizonte e vê o mar indo e vindo, aquilo te acalma. E o que é o ir e vir de uma onda, não ser repetição pura, né? A mais pura repetição o tempo todo. Mas assim, voltando para o Chaves, mesmo às vezes o Bolanhos brinca com a própria repetição também, assim, ele quebra a expectativa também na repetição. Às vezes a pessoa está esperando que aconteça uma coisa, mas tem uma ligeira mudança ali aí ele te pega sei lá, quando a Florinda recebe o professor Girafales, chega na vila. E aí tem aquele diálogo é sempre o mesmo, né? Não quer entrar tomar uma xícara de café. Do Kiko. Não seria muito incômodo depois da senhora e tal. Aí, às vezes, nesse diálogo que sempre se repete, ele bota algumas nuances ali que às vezes mudam. Então, mesmo quem está esperando, assim, tem os dois prazeres. Tem o prazer de se reconfortar pelo que acontece realmente exatamente como a pessoa está esperando, mas também tem às vezes ele brinca com umas quebras de expectativa também. Então e essas sutilezas
só sabe quem assiste realmente porque tem muita gente que fala assim, não, acho Chaves idiota, um programa idiota, é sempre a mesma coisa. Mas são pessoas que não... Primeiro que assim, são pessoas sem alma, pra começar por aí, não tem coração mesmo. Eu não vou julgar o Pablo não, porque a pessoa pode até não ser ultra fã de Chaves, mas falar que Chaves é ruim, idiota, realmente é difícil de engolir, de aceitar. Mas e são pessoas que não param não dão uma chance assim, pra assistir ali e ver que tem sutilezas ali que elas nunca vão perceber não realmente. É simplesmente uma comédia pastelão, tem muita coisa além disso. Sim. E até isso, aí trazendo a repetição, você falou a quebra da repetição também tem a ver com a repetição em si, porque ele repete tanto que ele dá uma quebradinha e aí você, como você está assistindo pela primeira vez, você toma um susto. Você, cara, não esperava isso, mas é muito engraçado. Geralmente ele faz uma quebra de uma maneira muito cômica. E aí, na próxima vez que você assiste, já é uma repetição também. Sim. Que você já gravou. Tanto que quando você falou da quebra envolvendo o seu a Dona Florinda e o professor Girafales, eu já lembrei da quebra que veio na minha cabeça, que é do Kiko interpelando os dois sobre eles repetirem sempre o fato de tomarem café e de darem flores. Esse é uma brincadeira metalinguística, ele tá brincando com o próprio fazer do roteiro dele. Aí olha a genialidade disso. É como se fosse, foi o que o Pablo Blay falou agora, é como se fosse o Bolanho se autocriticando, se zoando. Vamos usar o termo carioca, o Bolanho se zoa. Você pode pesquisar na internet essa quebra que eu tô falando agora, e você até se eu boto por cima aqui, que é o Kiko zoando a própria mãe e o professor Girafales. Quando o professor Girafales chega com o buquê de flores, que ele dá todo dia, todo final de semana, não sei quantas vezes ele dá por semana aquele buquê de flores. E ele fala, flores, outra vez flores. E aí quando ela fala de tomar café, ela fala, outra vez café, é por isso que ele só te dá flores. Então, é uma quebra sensacional e muito inteligente. Então, assim, até a quebra da repetição tem a ver com a inteligência da repetição que ele usa no roteiro dele, né? É sensacional. Ele faz uma auto-ironia, né? Agora, eu quero falar... a gente está encaminhando para o final, então eu quero falar de um assunto chato, mas eu vou pular... Não, vou pular para o final, não. Se terminar com um assunto pesado é complicado. Então eu vou falar agora, e aí no final eu quero pedir para você... É duro isso pro fã de Chaves, mas você selecionar alguns episódios que você tem em mente quando você pensa em Chaves, que você traz talvez como favoritos. Eu vou tentar listar os meus também, um top 3 aí, top 5, pra gente terminar com o astral lá em cima. Mas eu quero passar por dois tópicos um pouco tristes. Primeiro, a morte do Chespirito, em 2016, né? Foi em 2016 que ele faleceu? Ou estou confundindo aqui? 2014. 2014. Foi. Eu lembro o dia, eu não lembro foi o ano, foi 2014. Novembro. Foi 28 de novembro. Não, eu digo o dia que eu lembro que eu estava fazendo. Exatamente na hora, né? Dia, a gente sempre lembra, né? Os fãs, todo mundo lembra. Eu estava no meu antigo trabalho, que eu fiquei até 2020, inclusive, nesse trabalho, e um amigo meu que é muito fã de Chaves me contou. E eu demorei a acreditar, porque, não sei se vocês lembram, as pessoas tinham uma mania chata de matar o Chespirito toda hora, né? Ele desde do início de 2000, ele faleceu várias vezes até de primeiro que eles já tinham morrido todos num acidente de avião. Esse boato aí desde sempre. Então a gente que era muito fã nunca acreditava quando falavam que ele tinha morrido. A gente esperava sair nas mídias principais para poder acreditar. Aí quando meu amigo me contou, eu demorei a acreditar, só que eu falei, cara, ele não vai brincar com isso. Aí eu comecei a pesquisar e eu percebi que era verdade. Foi um baque muito grande. E aí só para contar o meu também, eu estava numa palestra no CCBB, e aí eu estava com uns amigos do meu ex-trabalho também, roteiristas, e aí um amigo meu me mostrou o celular assim na hora, assim, a gente estava assistindo a palestra, aí ele já me mostrou o celular, né, era uma notícia mesmo, não era boato, e aí eu estava perto de uma amiga que trabalhava numa rádio, e aí eu estava perto fisicamente dessa rádio, e aí eu passei lá, e aí eu falei, foi no mesmo dia, foi na Rádio Mix, aí eu entrei lá no ar para falar sobre o Chespirito,
E aí eu lembro que nesse dia lá na Mix estava tendo tinha uma confraternização, tinha um sanduíchezinho lá e tinha um sanduíche de presunto. E eu sou vegetariano. Eu já era vegetariano na época, já há bastantes anos. Mas aí eu fiz uma homenagem a ele e comi um sanduíche de presunto. Caraca. Homenagem pro Bolanhos. Bem marcante. Minha única exceção nesses anos, tenho 16 anos aí de vegetariano, a única exceção foi essa. E eu falei sobre a marca trazendo para o Brasil, do SBT, nas nossas vidas como fãs de Chaves. E eu lembro muito, muito bem mesmo, que o SBT acompanhou todo o processo de velório do Chaves ao vivo. E eles fizeram um VT de homenagem ao Chaves, um VT longo até, que eles ficaram passando o dia inteiro no dia seguinte da morte dele. Eu assistia, toda vez que entrava o VT, eu não conseguia tirar. E as primeiras 3 vezes que eu assisti o VT, eu chorei as 3 vezes. E isso era muito estranho. Eu ficava, cara, eu não tinha noção do quanto eu gostava dele, até ele morrer. Eu sabia do quanto eu achava ele genial, do quanto eu tinha o apreço pelo personagem Mas Chaves. não sabia o quanto aquilo ia fazer parte do seu afeto também, né? Exatamente, porque naquele momento eu estava chorando a perda de um amigo. Sim. Nunca me viu na vida. O cara nunca me viu na vida, eu nunca o vi pessoalmente. Infelizmente, eu gostaria muito, tenho inclusive inveja das pessoas que conseguiram ir até o México, encontrar com o X-Espírito ainda em vida. Mas quando ele faleceu e eu me vi, a tristeza que eu senti no dia e a tristeza que eu senti durante o velório e vendo os VTs de homenagem a ele, inclusive chorando, me fez perceber que eu tinha ele na minha vida como uma pessoa mesmo, um amigo, quase que um parente, né? Uma pessoa que fazia parte da minha vida. E isso é muito, muito interessante, porque obviamente tudo que ele construiu, com o que nós abordamos aqui nesse podcast, a linguagem que ele colocou, o afeto que ele colocava nos seus personagens, a representatividade que ele colocava social no Chaves, no Chapolin, fizeram com que eu gostasse tanto dele a ponto de querer falar um espanhol, né, do querer, que eles usam como te amo, de você querer tanto o cara que quando ele faleceu você sente como se fosse um familiar seu que foi embora. De fato ele fez parte das nossas vidas, né? A nossa infância, a nossa memória afetiva. Tem uma frase da poeta Adélia Prado que fala: o que a memória ama fica eterno. Então é isso, assim, a nossa memória afetiva ligada a uma infância que geralmente, né, a gente sempre tem boas recordações. A gente faz outra frase do Wally Salomão, que a memória é uma ilha de edição. Então a gente sempre faz uma ilha de edição da nossa infância, por isso que muita gente idealiza a infância como algo... Mas assim, a gente guarda as boas recordações da infância, né? Então o Chaves faz parte da infância de milhares de latino-americanos, né? Qualquer lugar que você chegue da América Latina, se você quiser achar um ponto de assunto comum, você fala ou de futebol ou de Chaves. É por isso que vocês não entendem quando o Pablo fica tão irritado quando vê alguém chamar Chaves de um idiota, de falar que não faz sentido, que é chato. É porque o cara fez parte, né? Ele já faleceu, vai fazer 10 anos no ano que vem, da morte dele. Mas Chaves não está sendo transmitido em nenhum país da América Latina nesse momento. Esse era o outro ponto triste que eu ia trazer agora no final. Esse fato dele ter saído do ar, né? Tem as discussões aí... Não dá para saber exatamente em que termos acontecem essas negociações entre os detentores dos direitos e a Televisa e os familiares. Os familiares. Certamente são questões econômicas aí, que não agrada um, não agrada outro. É ruim para os fãs, né? É ruim porque, assim, uma nova geração tá chegando aí, que outro dia eu estava passando no ônibus, aí eu tinha umas criancinhas, eu falei, eu tava conversando, eu falei, você conhece Chapolin? Eu falei, não conheço não. Assim, tempos atrás isso já não aconteceria. Então, mas a Seu Madruga eles conheciam e Chaves também. Mas assim, mas se você não... Claro que você passa numa TV aberta, você vai capilarizando, né, seu público, você vai ampliando. Isso é ruim para a formação de público, né? Porque, mas a gente
gente fica meio que... Ou só vê em YouTube, né? Hoje em dia tem essa opção de ver alguns episódios no YouTube. Não sei como que é a questão também de direitos autorais, se alguns... Eles derrubam alguns vídeos do YouTube, mas sempre tem algum vídeo no YouTube que dá pra ver. Mas é ruim, assim, e é um programa que ele pega... Uma das coisas que me motivou a escrever a monografia também é porque é um programa com uma estética dos anos 70, defasada aos padrões de hoje em dia, e ele faz sucesso mesmo numa geração que cresceu já... De tecnologia avançada. Tecnologia, videogame, uma estética totalmente diferente do que eles estão acostumados. Chespirito, você fazer Chaves e Chapolin ficarem no mesmo ambiente na década de 70 é sensacional. Porque hoje é tosco, mas fazer isso na década de 70... Sim. Tem um episódio do Chaves que o Chapolin aparece, né? Os dois ficam no mesmo ambiente. E pra quem não sabe, vou contar um segredo pra você, que é meio desligado. O Nhonho e o Seu Barriga são a mesma pessoa, tá bom? Fica aí a dica pra você. Bomba! Agora vai sair em todos os jornais, são a mesma pessoa. Então é sensacional porque eles também contracenam em alguns episódios. Brincadeira, quase todo mundo sabe, né? Se você não sabia, você tá realmente bem mais ligado do que eu. Que burro, dá zero pra ele. Dá zero pra ele. Isso. E aí, agora saindo da parte triste, né? O que o Pablo falou, infelizmente a família acabou o contrato da Televisa, né? Em 2020. E a família do Chespirito não entrou em acordo com a Televisa, então são 3 anos já sem esse acordo, e aí infelizmente foram retirados tanto da TV aberta quanto da fechada, quanto também dos streamings que tinham adquirido o poder de transmitir Chaves. Infelizmente agora é só no YouTube, mas você pode assistir. E aí pra gente finalizar, eu queria que você falasse aí uma lista de episódios que vem à sua cabeça quando você pensa em Chaves. E aí você em casa aí, você que está assistindo, quiser em casa, no celular, em qualquer lugar, quiser colocar nos comentários quais são os seus episódios favoritos, você também fica à vontade, que vai ser muito legal a gente conversar aqui sobre isso. Cara, vou falar 3. Um primeiro porque é o primeiro episódio que eu lembro, assim, de Chaves, que me marcou, que é o Seu Madruga ensinando ele a tocar violão, ou violatocão. Violatocão. É aquela coisa do toca mais baixo. Aí ele, não, mais baixo. Ele vai assim, quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. E, enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho de Chaves, do episódio. E essa coisa de tocar mais baixo, essa piada, sabe? Foi a primeira piada que eu percebi, assim, e associei a Chaves. Qual era o segundo que eu tinha separado? Bom, não dá pra fugir do Acapulco. Acapulco é meio que... eu lembrei agora qual era o segundo. Eu ia deixar Acapulco por último, mas... Bom, já falei Acapulco, porque você sabe... É icônico. É icônico, você sai do ambiente ali, você tem eles numa externa, e todo... Né, ele dura mais que um episódio, então todo o processo de sair de férias, aí o Chaves fica, essa barriga vai e volta, e aí eles vão para Acapulco, e a coisa da confraternização deles... Porque, assim, o Chaves, no fundo, não existe nenhuma família muito bem constituída, são famílias disfuncionais ali, todo mundo. Não tem nenhuma família assim, que é pai, mãe, filho, é tudo errado, assim, digamos assim, tudo errado entre aspas. Entre aspas, né? Mas no fundo eles são ali uma grande família, né? Até fazendo uma referência à grande família que eu adoro também. Mas eles são ali irmãos do outro, tem essas lições de fraternidade também. E acho que no episódio de Acapulco isso fica muito latente ali, né? Eles todos se confraternizando, né? Aquela fogueirinha ali no pôr do sol. E outro que eu ia lembrar, o segundo que eu ia falar é o do Seu Madruga Professor, ele dando aula. Eu gosto muito desses episódios dele no colégio, sabe? Seja ele pô, você é um monte de criança lá, então o Seu Madruga lá levantando a mão. O desenhozinho da caveira. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Prerigo. É isso aí. Então, assim, e aí o Seu Madruga, que é um cara que, tipo, mal sabe ler e escrever, né? Fala prerigo, dando aula lá uma hora ele vai pra frente dar aula para as crianças. E prende a atenção de todo mundo. Eu gosto muito também. Só antes de eu falar o meu
top 3 também, que na verdade é muito difícil de dar top 3. Eu já adianto aqui, sem querer ficar em cima do muro, que tenho muito mais do que 3 episódios favoritos, então é muito difícil. Mas até que ele até botou entre aspas de família errada, eu queria falar sobre isso, que até nisso o Chespirito estava à frente do seu tempo, que é mostrar que você não precisa ter uma família tradicional para ser feliz. Obviamente você vai enfrentar dificuldades por conta de problemas familiares, mas você pode ser feliz tendo uma mãe apenas, você pode ser feliz tendo apenas o pai, você pode ser feliz tendo uma família externa, uma família de irmãos que você conheceu ao longo da vida, que é um assunto que até hoje é meio polêmico, e em 70 ele já trouxe isso para um ambiente de seriado e funcionou. É realmente sensacional nesse aspecto também. Ele passa essa mensagem fazendo piada com as coisas. Então, realmente é um programa muito completo. Impressionante. E aí eu quero trazer os episódios, aí eu vou falar 2 episódios e vou citar um dentro. Os episódios da escola, e aí você citou do Seu Madruga, mas eu acho os episódios como um todo da escola sempre muito engraçados. Sempre tem piadas sensacionais sobre história, sobre português, matemática, aritmética que ele fala. E fazer um parênteses aqui para tradução também, que dublagem e tradução também, que eles adaptam, né? Exatamente. Não faz parte especificamente do tema que nós estamos abordando, mas ao mesmo tempo faz, porque vou dar uma pausa, tá? Vou falar meu top 3 ainda, não esqueci. É que às vezes o TDAH bate. Eu tô lembrando aqui. Mas a dublagem, inclusive palmas para a dublagem brasileira. Eu sou muito fã da dublagem. Eu fico irritado quando falam mal da dublagem brasileira, inclusive. Tá, inclusive, anotado, terminando aqui o jornalismo, tá entre as coisas que eu quero fazer, atuação de dublagem. Então tá aí, guardado para eu fazer em um futuro breve. Que eu sou muito fã da dublagem brasileira. E o que a dublagem brasileira fez com Chaves eles se agregaram a essa questão da metodologia de linguagem do Chespirito, trazendo para o Brasil, regionalizando, porque muitas coisas engraçadíssimas que o Chespirito criou eram engraçadas para o mexicano, Sim. ou até para o latino-americano que fala espanhol, no caso. Mas para o brasileiro ficaria meio sem nexo, né? Sim. E eles adaptaram de maneira perfeita as questões da escola, das matérias, trocar a história do México pela história do Brasil, trocar os times mexicanos pelos times brasileiros, entre várias outras coisas que a dublagem brasileira fez, adaptou e foi simplesmente perfeita e contribuiu imensamente para o sucesso brasileiro do Chaves, né? Realmente, palmas para a dublagem brasileira. O Nelson Machado, que eu sou fã, que está vivo ainda, infelizmente os 2 dubladores do Chaves já faleceram, mas o trabalho que vocês fizeram com o Chaves é digno de aplausos eternos, assim. Um belo parênteses que você levantou. Inclusive eu já tive quando eu tinha secretária eletrônica, né, as pessoas não têm mais, mas uma vez eu pedi para o Carlos Saido, que é o dublador do Seu Madruga, para ele ligou para minha casa, eu falei, Saido, por favor, faz essa frase aqui e tal. Aí ele falava, você ligou para, aí meu número da época, né, sair para tomar um cafezinho, então depois do sinal, deixa seu recado. E com aquela voz meio irritada do Seu Madruga, assim, então eu já tive o Seu Madruga na minha secretária eletrônica, é muito bom isso. Sensacional. E o Carlos Saido é gente finíssima, assim. Então, dublagem brasileira, como eu falei, Chaves foi perfeito, Chapolin também, enfim, com os trocadilhos digitados, tudo perfeito. Sobre os meus episódios, não esqueci, vamos lá. Os episódios da escola, eu separei aqui, até anotei para não esquecer, aquele episódio que o Chaves fica falando, tem 4 laranjas, como uma, quantas me restam? Essa é muito fácil, manda outra mais difícil. Esse é sensacional, porque de fato é muito fácil. E de fato você pensa, pô, professor, manda outra mais difícil. E quando eu vi a primeira vez, eu acreditei nele. Eu lembro disso. Eu lembro dele falar, realmente é muito fácil. Pô, tem 4 laranjas. Como uma, quantas me restam? E ele fica naquela, e depois ele manda eu sabia essa com maçãs. Pelo amor de Deus, isso é sensacional. Tem um nonsense também, aí, tipo, ele faz a piada com uma lógica particular ali do Chaves, né? Sim. Então eu fui enganado na época, quando era criança, pelo Chaves. Eu realmente achava que ele sabia e que ele achou muito fácil. Enfim, é muito boa. Eu tinha também separado o de Acapulco, e eu acho que é a questão comum, né? Não tem como fugir. Ali é icônico, e tem muito que você falou isso da família Chaves, da família da Vila,
todo mundo se unindo ali, é uma questão muito emocionante. Eu sei de cor a musiquinha que eles cantam em Acapulco. Eu lembro de ir para, na época eu era adolescente, ia para retiro de igreja, todo mundo apagava a luz na hora de dormir e ficava cantando a musiquinha de Acapulco, porque eu achava sensacional aquela interação deles em família ali. E aí um último episódio, que é um episódio que me marcou demais, e que é o episódio que você citou durante a nossa conversa aqui, que é o episódio em que o Chaves é chamado de ladrão por todo mundo da vila, inclusive todos os seus amigos. Aquele episódio me emociona, já me emocionou, já chorei com esse episódio, e quando eu paro pra ver, me emociona da mesma forma, porque é o que o Pablo falou, você lida pela primeira vez na sua vida, agora eu já assisti esse episódio 80 mil vezes, mas você criança, você vê uma injustiça, porque o roteiro do Chespirito mostra claramente que não é o Chaves. Todo mundo vê que não é o Chaves. Só que, e você fica agoniado para poder contar para todo mundo, cara, não foi ele, pelo amor de Deus, não foi ele. E você vê que as pessoas não sabem que não foi ele. E aí a Chiquinha, que é a primeira a ver, ela fica, cara, o que eu faço? O Chaves fez isso. Só que aí no final das contas todo mundo aceita que foi ele, e ele tem que passar pelo constrangimento de ver todo mundo que ele ama chamando ele de ladrão. Não só chamando, gritando que ele é ladrão. Ladrão, ladrãozinho. E aí fica aquele ladrão, seu ladrão, ladrãozinho. E aí você fica uns 30 segundos, 20 segundos ouvindo o Chaves com aquela gritaria no ouvido dele de ladrão, ladrãozinho. E aquilo dá um nervoso muito grande. Isso em termos de dramaturgia, é um coro ali, né? Como se fosse um coro grego chamando de... Exato. O teatro, Chespirito, ele né? bota ali um homem contra a sociedade ali. Exato. Chamando... Isso é a dramaturgia pura. Exatamente. Então esse episódio, eu podia ter terminado com o episódio mais feliz, né, gente? Desculpa. Mas o Chaves também é realidade, o Chaves não é só graça. O Chaves é humor, o Chaves tem questões sociais, fala sobre pobreza, fala sobre a riqueza da família, a riqueza de conviver bem em sociedade, fala sobre injustiça, mas sempre traz um recado no final. Inclusive nesse episódio mesmo, que ele depois descobrem que ele não é o ladrão, e o Chespirito consegue terminar com humor, enquanto ele conta o que fez ele voltar para a vila. Também tem isso. Então não é tão triste assim, que eu lembrei aqui agora. Tem esse final do episódio que é muito interessante, em que ele fica contando o que ele fez, fala que ele conversou com o padre, e o padre orientou a ele, já que ele não era culpado, que ele podia voltar com a cabeça erguida, e aí o Kiko fica rindo do jeito que ele fala. Enfim, termina tudo bem, e ele aceita as desculpas de todo mundo, fica na vila, volta pra vila, e todo mundo descobre que ele não é ladrão, e o ladrão é o seu Furtado. E outra lição aí, né, do perdão, né, assim, ou seja, o Chespirito, ele passa mensagens, o Chaves perdoa todo mundo que chama ele de ladrão, né, e aponta o dedo na cara dele, assim, isso não é fácil. Não é fácil, você perdoar quem te caluniou, que, né, fez injúria com você injustamente. Exatamente. É uma grande lição mesmo. Então é isso, gente. Eu acho que a gente falou, assim, bastante sobre essa questão da identificação do Chaves com a gente, da questão da humanização dos personagens do Chaves, dos personagens do Chapolin, dos personagens também Chapolin, inclusive dos próprios vilões de Chapolin, que a gente não falou muito aqui, mas também tem essa identificação, que são pessoas muito humanas também, da repetição, da questão latino-americana, da pobreza, da classe média baixa, de como é a vila. E eu fiquei muito feliz de receber você aqui, Pablo. Valeu. É um prazer falar com você. Sempre bom conversar com outro fã de Chaves, ainda mais um cara que pesquisou tanto sobre o assunto, sobre a vida do Chespirito, sobre as obras do Chespirito, que escreveu livros sobre seus personagens, sobre seus seriados. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu, gente. Eu que agradeço e sempre um prazer falar sobre Chaves, que é um programa que, embora não esteja no ar, está sempre nos nossos corações. Exatamente. E não tá no ar não é porque não tem público não, gente. É apenas uma briguinha aí que daqui a pouco se resolve. Porque o que mais tem é público para poder acompanhar Chaves e assistir Chaves. O Coringa do SBT, lembra disso? Toda vez que o SBT tava perdendo audiência, o Silvio Santos ia lá e tacava o Chaves no horário nobre para poder levantar a sua audiência. Então é isso, gente. Vou até terminar aqui na geral para o Pablo aparecer também.
muito obrigado por vocês ficarem até o final. Vocês fãs de Chaves, de Chapolin, do Chespirito, deixa seu comentário aqui no nosso canal, no YouTube, que eu vou querer responder. É sempre bom conhecer. O Pablo deve sentir a mesma coisa, né, Pablo? Quando você conhece. Mostrar aqui de novo os livros. Quem quiser adquiri-los é só me procurar aí nas redes sociais. Infelizmente, eles não estão... É bem difícil achá-los. O Dulce Madruga é só comigo mesmo, assim, ou assim, tem gente que vende usado deles. O Chaves de Sucesso ainda dá para encontrar. O Chaves, você não tem muitos, a editora está com poucos, mas você ainda consegue encontrar. Mas quem quiser me buscar nas redes sociais, meu nome é fácil de... Meu nome é difícil, mas por isso é fácil de achar, Pablo Kastner. No Instagram é um Pablo a mais. E, enfim, quem quiser trocar uma ideia também, estamos sempre aí. É isso aí, gente. E Pablo, vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui na minha mão. Vou deixar aqui na minha mão enquanto eu finalizo. Muito obrigado, é sempre muito bom conversar com um fã de Chaves. E eu te agradeço novamente. E foi um prazer ficar esse tempo com vocês aqui, conversando sobre um assunto tão gostoso, que é o Chespirito, Chaves, Chapolin, são os seriados. E muito obrigado por acompanhar até o final. Valeu, gente. Isso. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais.